Olá, meus queridos e amados, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para ministrar mais uma lição do nosso segundo trimestre de 2016 sobre a Epístola aos Romanos. Desta vez a lição de número 6, do dia 8 de maio de 2016, com o título A Lei, a Carne e o Espírito. O nosso texto áureo diz o seguinte: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos capítulo 7, verso 25. Nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 7, verso 1 ao 15. E como objetivo nesta lição, nós queremos mostrar que a luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente. Na lição de hoje, nós vamos estudar o capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Esse capítulo trata a respeito da libertação da lei. Para que os romanos compreendessem bem o assunto, Paulo faz uma analogia entre a lei e o casamento. O apóstolo mostra que, enquanto o marido viver, a esposa está ligada a ele mediante a lei do matrimônio. Mas, morto o marido, a esposa se torna livre, podendo até mesmo contrair núpcias novamente. Com esta analogia, Paulo mostra que os salvos em Cristo pela fé já estão livres da lei do pecado e agora pertencem a Jesus Cristo. Em Cristo estamos mortos para a lei do pecado. O apóstolo precisou tratar desse assunto porque os judeus tinham dificuldades de se libertarem das amarras da lei. Livres da lei do pecado, temos condições de nos relacionarmos com Deus e vivermos uma vida de santidade. Segundo Lawrence Richard, a libertação da lei não promove o pecado, mas a justiça de Deus. Introdutoriamente, nós podemos dizer que na lição de hoje estudaremos o papel do cristão em relação à lei, à carne e ao espírito. Paulo apresenta um estudo a respeito desses temas no capítulo 7. Ele utiliza de 3 analogias para discorrer sobre os assuntos. A analogia do casamento, a analogia de Adão no paraíso e a analogia da carne versus o espírito. Como devemos nos comportar diante da lei? Como explicar que mesmo depois que já temos recebido a graça de Deus, passamos por conflitos espirituais internos? O que isso significa? Isso é o que nós procuramos responder ou entender nesta lição, juntamente com o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves. Primeiro ponto, a lei ilustrada na analogia do casamento. A metáfora do casamento. O apóstolo Paulo mostra que o homem algum pode ser salvo pela lei. Até mesmo aqueles que aguardam com zelo e devoção. Aqueles que já possuem uma nova natureza também não serão guardados do pecado por observarem a lei. A insistência de Paulo, que se estende desde o capítulo 6 com respeito à função da lei, agora o conduz a usar o casamento como uma analogia que contrasta o viver através dos preceitos da lei e da nova vida em Cristo. Paulo usou o casamento para mostrar o nosso relacionamento com a lei. O apóstolo ressalta que o contrato de casamento perde sua validade quando um dos cônjuges morre. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, ao morrermos com Cristo, a lei não pode mais nos condenar. Estamos unidos a Cristo. Então isso é muito importante, porque muita gente que diz que já morreu para o mundo, ainda tem medo da condenação da lei e procura viver segundo os preceitos da lei.
No entanto, nós precisamos viver segundo a lei do Espírito, a lei do amor, ou seja, a graça de Deus. A metáfora da mulher viúva. Os versículos 2 e 3 do capítulo 7 conclui a analogia do apóstolo a respeito do casamento. Paulo afirma que, vivendo o marido, se a mulher se casar novamente com outro homem, ela será considerada impura ou prostituta. Então, nós estamos unidos a Cristo, porque morremos para a lei. Então, nós rompemos com esses votos de obediência aos preceitos legais da lei mosaica, para viver segundo a lei de Cristo. E mortos para a lei. A expressão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, é entendida pelos intérpretes como uma referência à morte de Cristo e à nossa identificação com Ele. Paulo usa a analogia da morte de um cônjuge no casamento para ilustrar a morte do crente para a lei, pelo fato de estar unido a Cristo. Então, como nós, mortos para a lei, vamos permanecer subjugados a esses votos de obediência à lei? De maneira nenhuma. É isso que Paulo quer nos mostrar. Então nós somos livres. Um cônjuge não está mais ligado pela lei matrimonial com o consorte falecido. A morte liberta ele ou ela dessa lei. Semelhantemente, a morte de Cristo, que compartilhamos em nossa união com Ele, nos liberta de todas as nossas obrigações legais constantes na lei de Moisés, na lei que Deus deu a Moisés. Algumas pessoas ficam atemorizadas com a ideia de que o cristão não tem obrigação alguma de guardar a lei. Paulo deixa claro que precisamos estar livres dessas obrigações. Por que então? A lei diz respeito à nossa natureza pecaminosa e proclama não. O resultado não foi uma repreensão do desejo de pecar, mas o surgimento de nossas paixões pecaminosas. Pecamos ao produzir frutos da morte. Deus agora nos chama para um relacionamento direto e pessoal com Ele através do Espírito. O Espírito falará na nossa natureza, nos estimulando a servir e assim produzir frutos dignos para Deus. O segundo ponto, Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça humana. De volta ao paraíso, Paulo considera Adão o cabeça e o representante da humanidade. A sua queda levou todos os homens a caírem com ele. Aqui o objetivo do apóstolo é vincular a desobediência de Adão à humanidade. Adão pecou, logo todos pecaram. Uma leitura cuidadosa dessas palavras de Paulo, em Romanos capítulo 7 a 11, nos mostrará a estreita relação que elas têm com os fatos ocorridos em Gênesis, no capítulo 3. Por exemplo, a expressão não cobiçarás é uma alusão a Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 6. Por outro lado, as palavras de Paulo, eu vivi sem lei, em Romanos capítulo 7, 9, só tem sentido se aplicado à vida de Adão. Pois Paulo, como fariseu e judeu que era, vivia a lei desde a infância. Paulo não estava tratando aqui dele, né? Ele estava falando de Adão, o cabeça da raça humana. Aqui Paulo, como ser humano, ele se via em Adão, como toda a humanidade deve se ver como pecador. As expressões eu morri e o pecado me enganou ganham um paralelo também em Gênesis capítulo 2, 17 e capítulo 3, verso 13. Outra razão, no entendimento de muitos intérpretes da Bíblia, que levou o apóstolo a se ver em Adão, está na crença judaica de que o primeiro homem viveu os princípios da Torá, mesmo existindo bem antes dela, bem antes da sua promulgação.
De fato, essa é uma crença muito bem documentada na literatura rabínica. Por exemplo, Filho de Alexandria, filósofo judeu, por exemplo, dizia que a cobiça, pecado praticado por Adão no paraíso, era a raiz de todos os males. Então, a lei dada a Adão. O fato é que Adão estava debaixo do mandamento, da ordenança de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A intenção do apóstolo é fazer um paralelo entre o paraíso e o Sinai, entre a lei de Moisés e a ordenança que foi dada a Adão. O mandamento que foi dado a Adão para trazer vida se converteu através da ação da antiga serpente, personificação do diabo, em morte. Da mesma forma, a lei de Moisés, que foi dada para trazer vida, mas o pecado, como personificação do mal, a transformou num instrumento de morte. Então a lei de Deus, conforme Romanos capítulo 7, é a revelação do Antigo Testamento dos padrões de comportamentos morais de justiça. No entanto, a lei que Paulo descobre e está agindo em sua personalidade é o princípio universal do pecado e da morte que escraviza os seres humanos, todos esses decaídos. Nesse capítulo, Paulo explora o relacionamento entre lei de Deus e a lei do princípio, ou seja, a lei do pecado. Ele expressa seu sentimento de desesperança na medida que tenta responder à lei de Deus. Mas no meio disso está o pecado a impedi-lo. No capítulo 8, verso 2, Paulo apresenta outra lei do princípio universal que resolve o seu problema e o nosso, trazendo para nós essa libertação. Terceiro ponto importante a se observar é o cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito. A santidade da lei. Um interlocutor atento poderia argumentar o que o apóstolo estaria desqualificando a lei, reduzindo a algo extremamente mau, isto é, acusando de antinomista. Paulo se adianta e responde: assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Não há nenhum problema com a lei. A lei é boa, e o seu propósito também é bom. O problema, portanto, não estava na lei, mas naqueles que se reagiam ou agiam por ela. Como o apóstolo já havia argumentado, o problema estava dentro do homem, no pecado que habitava nele, e não na existência de uma lei externa. O problema estava dentro do homem. A malignidade da carne. Não há dúvida que todo cristão entende bem essas palavras de Paulo em Romanos capítulo 7, versos 22 e 23. Essas palavras revelam um conflito entre a nossa nova natureza em Cristo e o velho homem, ou seja, a velha natureza que reside em nós, que vive em nós. É a guerra entre a carne e o espírito. A quem Paulo estava destinando essas palavras? O contexto parece não deixar dúvidas de que Paulo tinha em mente os crentes que, pelo fato de serem cristãos, acreditavam que poderiam viver vitoriosamente sem o Espírito Santo. Ele já chama aqui a atenção para o viver em novidade do Espírito. Romanos capítulo 7, verso 6. Como forma de vencer as inclinações da carne que são para o mal. A velha natureza. Nossa antiga natureza está constantemente tentando rebelar-se contra Deus. Não temos como lutar contra o pecado usando a nossa força. O Espírito Santo que habita em nós ajuda-nos a vencer a velha natureza. Então, esse conflito que existe entre a lei e o pecado, nesse capítulo 7, verso 14 a 25,
Esse conflito é inevitável. Duas leis se chocam, a lei do pecado e a lei de Deus. Podemos chamá-las de lei carnal e lei espiritual. Entretanto, esse conflito pode ser facilmente dominado no crente. Podemos dominar facilmente se nós nos submetermos à lei espiritual. Aí o pecado não tem poder em nós. O campo de batalha entre essas duas forças é interior, dentro do homem. Paulo ilustra o coração como o interior de nossas vidas para mostrar esse conflito. A lei é espiritual. Mais uma vez o apóstolo declara que o problema não está na lei, mas na natureza pecaminosa do homem. Quando ele declara, sou carnal, está na verdade dizendo que ele é feito de carne, isto é, sujeito à lei do pecado, que opera na carne. Significa que, queira ou não, está na sua carne a tendência pecaminosa, a vontade de fazer o que é errado, o que o escraviza e faz a sua natureza voltar a ser a sede de operações para o pecado. Essa escravidão envolve toda a personalidade do homem. Porém, esse envolvimento encontra uma barreira para o domínio total do pecado, que é a lei espiritual. Então, nessas palavras, o apóstolo se sente o centro do conflito no seu interior e não consegue entender porque pratica certos atos que contrariam a sua real vontade. Ele vê o conflito entre o bem e o mal, e às vezes esse conflito é tão intenso que ele não consegue descobrir por quê. Concluindo, nós podemos dizer que mesmo vivendo debaixo da graça de Deus, o crente, todos nós experimentamos conflitos da nossa antiga natureza contra a nossa nova vida em Cristo. Como viver então uma nova vida se a velha ainda continua querendo ocupar o seu antigo espaço? A resposta do crente está na compreensão de que a solução a esse conflito está em responder positivamente à nova vida espiritual, dependendo inteiramente da graça de Deus. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus para depender única e exclusivamente de Deus, então nós temos condição de vencer essa natureza pecaminosa. Que Deus abençoe a sua vida e não esqueça de clicar dizendo se gostou do nosso vídeo, continue visitando o nosso canal. Nós temos muitas coisas boas da parte de Deus a apresentar para você que está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua atenção.